Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de crescimento interior. Da nossa playlist, estamos no módulo 3. Nosso tema é comunicação pacífica e essa é a nossa aula 2. E vocês lembram como nós encerramos a aula anterior? Encerramos com a oração da paz, né? E vamos iniciar essa aula com a primeira frase dela, que é o nosso objetivo supremo aí. Como São Francisco, ele resumiu todo o ensinamento de se tornar um pacificador. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E na nossa última aula, nós falamos das bem-aventuranças, mas nós vamos seguir agora com o nosso objetivo aí do módulo 3, que é nos tornarmos pacificadores. Então, nós temos que ter aí em segmento na nossa memória. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para caracterizar isso, nós nos aprofundarmos no nosso estudo, vamos falar aí sobre o que é ser manso. Olha aí no nosso slide. É brandura de índole, mas também é atributo de gênio. Um espírito genial não necessita se sobrepor-se a nada ou a ninguém para mostrar as suas qualidades. Elas são suas marcas. Longe, então, do orgulho, da vaidade. Sabem esperar, propor, possuem serenidade por serem conscientes de si e romperem a barreira do ego inferior. Possuem tolerância, indulgência e bondade. Seguindo, ser pacífico é o que ama ou almeja a paz. Governante, que se passa em atmosfera de paz, coabita a paz, tranquilo, busca viver em paz, sem conflitos, imperturbável, ordeiro, paciente e calmo. Tem uma frase aí muito importante para a gente entender, né? Existe uma diferença. Passividade. Ser pacífico não é ser passivo, tá? Passividade não representa compassividade para com o erro ou atraso moral e intelectual de quem quer que seja, e em qual civilização for. Ele age com justiça, com solidariedade, com amor às pessoas e circunstâncias, tranquilo, busca viver em paz, sem conflitos, tá? Então, as pessoas confundem, acham que ser pacífico é ser uma pessoa passiva que nada faz. Não é isso, tá? Nós vamos seguir aí na ação que é ser o pacificador. Veja essa frase que tem aí, que traduz muito o que é ser manso e pacífico. O céu não é conquistado aos gritos, a moeda do céu é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. A gente pode até trazer um provérbio chinês. Ele diz assim: em plena paz, deves agir com intensa atividade. E em intensa atividade, deves agir com intensa paz. Fica aí para vocês refletir. Se eu estou em paz, então eu tenho que produzir, agir com intensa atividade. E no meio de intensa atividade que me pega, eu tenho que lembrar que a minha ação tem que ser com paz. Então, ser manso e pacífico, ou seja, não devolver o mal a alguém, é um degrau para a pessoa se tornar pacificadora, aquela que promove o bem. Então, ninguém vai promover a paz se não a cultivar em si mesmo, se não ter uma harmonia dentro de si para com Deus. Se eu não consigo ser manso e pacífico, como eu vou
passar isso num diálogo para as pessoas. Então, a minha primeira busca aí, ela é interna para eu seguir, então, com se tornar pacificador. Então, o pacificador é aquele que promove a paz. O maior exemplo disso é Jesus, príncipe da paz. Então, ele agiu para promover a paz. Ele nunca foi inerte, passivo, fez vista grossa, não vou me. Pelo contrário, ele se posicionava é, com humildade, mas pontualmente trazendo aí um código moral para a humanidade de fraternidade. Mas ele era aquele que promovia a paz, mas é aquele que agia. Esse é o pacificador, ele age, ele não é uma pessoa inerte. Então vamos ver aí alguma das características do pacificador. Ele é futurista, empreendedor, ele é representante do bem, do belo, da cordialidade. Ele preza o progresso espiritual e coletivo. Ele é pacificador de conflito. Ele é reconciliador. Ele é harmonizador. Ele tem harmonia com Deus. Ele tem estado de bem-estar. Ele traz a paz em si. Então, eu tenho que ter isso internamente para refletir externamente, tá? Então, se nós formos falar aí, o pacífico, ele não é violento. Ele é a pessoa que evita, com todas as forças de sua alma, praticar a violência. Ainda assim, você vai pensar assim: ah, mas eu não sou violenta. Eu sou uma pessoa pacífica. Não quer dizer que você é pacificador. É obrigação eu não ser violento. Mas isso ainda não te torna aquela pessoa que age, que tem ação para promover a paz. Então, esse pacífico, ele é a pessoa que evita agredir, ainda que verbalmente. Às vezes nós somos tomados por nossa dimensão afetiva, é, para em seguida nós nos sentirmos culpados sobre aquilo. Então, o pacífico do qual Jesus fala é aquele que usa da sua fala para erguer, explicar, corrigir, sem nunca usar de violência. Se você age aí de violência, seja verbal, física, né? Existem diversas formas aí, você precisa procurar um tratamento, uma terapia, um especialista porque nós temos como obrigação respeitar o espaço do próximo, principalmente vivendo numa diversidade que nós vivemos. Então, eu posso não ser violento e posso estar longe de ser um pacificador. Veja aí no nosso slide. A comunicação não violenta é a comunicação dos mansos e pacíficos. Então, o pacificador, ele é um pacífico mais completo. É a pessoa que lida com o conflito, é aquele que se relaciona com a pessoa violenta, grossa, ofensiva, mas ele não se deixa envolver nessas emoções. Para isso, ser somente pacífico, ele não vai funcionar. Você apenas não se envolver, porque o pacificador, ele tem uma coisa que se chama ação. E aí fica muito assim na minha cabeça se você entende o que é uma comunicação violenta, a ponto de falar que eu não tenho uma comunicação violenta. Porque a gente leva muito só para o lado do grito, talvez, e do palavrão, né? Que aí eu já extrapolou a espiral do conflito. Mas será que você não é violento, sem gritar e sem um palavrão? Tem formas, inúmeras de humilhar o nosso próximo.
Então, a comunicação não violenta, presta atenção agora, ela é o oposto de ser agressivo, violento, bravo, nervoso, colérico, irritadiço, raivoso, furioso, esquentado, impulsivo, impaciente, conflituoso, briguento, combativo, provocador, bélico, arruaceiro. Então, se você se encaixou aí em algum desses adjetivos, pode ser que a sua comunicação ela seja violenta. Precisa então prestar atenção. Seguindo aí no nosso estudo, o pacificador, então, ele envolve adquirir habilidades mais complexas, que nós vamos se aprofundar, de mediação, negociação e conciliação. Eu preciso, nós já tivemos aula disso, mas é, compreender aquela espiral do conflito que se apresenta à minha frente. Porque raramente, está escrito aí no slide, o conflito começa com a potência máxima. Raramente as pessoas estão gritando e perdendo a cabeça e partem para agressão física. O conflito elimina uma palavra por dia que incomoda, que subestima, que humilha, e ele vai, na maioria das vezes, ele vai crescendo até você não conseguir mais sair daquele conflito. Então, eu preciso ter a visão que aquilo é uma espiral do conflito, porque é que eu vou adentrar aquilo? Porque é que eu vou me deixar a envolver nesse conflito? Eu preciso ter essa consciência. Lembrando que lá no livro dos Espíritos, nós temos a classificação dos espíritos. A nossa evolução, ela depende, é, do aprendizado, da vivência com essa diversidade de espíritos. Eu vou aprender a paciência lidando com o espírito que me tira a paciência. Só que eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não sei o grau que esse conflito vai chegar. O nosso cérebro, ele formula uma resposta em 3 milésimos de segundo. Tá lá no livro Inteligência Emocional, do Daniel. Vai procurar, vai ler. 3 milésimos de segundo. Você tem a resposta pronta, baseada na sua vida, sua criação, seu país, sua vivência, as 10 pessoas que você conviveu, o que você acha que é certo. Então, veja o que está aí. Ninguém pode prever até onde pode chegar um conflito. Ao entrar em um, não se pode garantir que vai sair vivo dele, dependendo do grau que ele alcança. Então, dependendo da diversidade do espírito, do grau de evolução desse espírito que você está entrando numa espiral do conflito, você pode sair morto. Você pode ter. é, é, uma, uma, um conflito tão grande a ponto de perder a sua vida, que é o que a gente enxerga aí, porque as pessoas elas não controlam o seu orgulho, sua vaidade, sua violência. Então, eu preciso começar a enxergar como aquela pessoa se apresenta, e lá na frente nós vamos ter essas técnicas, tá? Então, as pessoas elas se aproximam e discutem. Isso é uma prévia do contato físico. E elas, de repente, podem partir para um confronto físico. Então, é possível aí a gente evitar chegar nesse espiral do conflito a ponto de ter um conflito aí físico, né? Uma violência física. Só que eu tenho que ter uma ciência que quando eu decido entrar nessa espiral do conflito, eu nunca vou voltar ao ponto zero. Eu sempre vou sair dali num nível exaltado. Então, o pacificador é aquele que está
preparado, que consegue apaziguar os ânimos. Então, todos nós temos que ser na nossa relação com o outro pacificador. Nós devemos desenvolver uma relação ao máximo pacífica possível. Ser pacífico é como se fosse a comunicação do pacificador. Eu ser manso e pacífico é como eu vou agir, é como é a minha comunicação. Ela não é fácil, ela exige muito equilíbrio emocional, e se você não trabalhar lá a dimensão afetiva, do módulo 1 e 2, você não consegue alcançar essa comunicação pacificadora, porque eu tenho que entender o meu sentimento, a minha emoção, os meus gatilhos para conseguir ter esse passo. É uma comunicação muito séria, ela não é ingênua, pois ela não depende só de você, e você tem que ser, tá escrito aí, né? Pacificador elevado ao cubo, para não ser arrastado por um conflito, para o seu ego, seu orgulho, sua vaidade não fazer dar aquela resposta para mostrar simplesmente que tá certo, e aí da tua resposta vem outra e aquilo aumenta. E isso é muito importante vocês entenderem, porque a gente acha que o pacificador, ele não, ele é a pessoa, né, zen, ele não sente nada, não é isso, tá? O pacificador, ele não para de sentir raiva, medo, tristeza, mas ele consegue modular-se para atingir o equilíbrio e não partir para o comportamento conflituoso. Então, o pacificador, ele não é uma pedra de gelo. É importante desmistificar isso. Ele não é aquele que não sente raiva. Ele fica indignado, ele fica revoltado, ele fica triste, mas ele modula as suas emoções, o seu sentimento, o seu humor. Porque para o pacificador, essa reação ela é automática, fisiológica e inconsciente. Ele elabora e se condiciona a agir com calma. Ele é um ser humano como nós, mas ele se protege. Ele vai sentir tudo aquilo, mas ele vai modular aquela resposta dele antes de dar o próximo passo. Ele se torna consciente daquela situação e daquela complexidade que aquela pessoa te traz à sua frente. Então, continuando aí no slide, vamos exemplificar quais as estratégias que ele usa quando o conflito surge. Exemplo: um tornado começa e vai tomando vulto até a sua potência máxima. Ele não se desespera e tenta, no meio dessa situação, encontrar o melhor modo de sair dela. Ele consegue agir de forma consciente e equilibrada, mesmo sentindo medo e desespero. Então, o pacificador, ele é forte, mas é uma espada de dois gumes, né? Ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor, tá? Dependendo aí da opção de dar o próximo passo, entro no conflito ou não. Eu tenho que estar preparado, então, para isso. Agora, falar que eu sou um gelo, que eu não vou sentir, agora eu sou um pacificador, eu sou zen, não vou sentir nada, isso não existe. Aquilo vai me indignar, mas eu vou modular aquilo e eu não vou usar da minha fala para humilhar, rebater, etc. e tal. Então, para alcançar esse equilíbrio, uma das técnicas é meditação, nosso próximo módulo, mas o pacificador, quando fala meditação, a pessoa já é, pensa na técnica em si, mas eu tenho que meditar, observar, analisar. Então, meditar é o ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Eu tenho que observar aquilo que se apresenta sem julgar, sem me envolver. Então, ele é um ser integral. Ele reúne
todas essas características, o pacificador. Quando se aprende a fazer essa análise, a observar, a meditar, você é capaz de identificar quais são os gatilhos que despertam emoções em você. Geralmente, o que ativa fortes emoções é aquilo que você não tolera. Então, o pacificador é alguém que se prepara diariamente para ser testado num dia que ele não sabe qual é. Então, o que é que faz gatilho em você? A pessoa te julgar, a pessoa te dar um adjetivo é um gatilho. Chegar atrasada é um gatilho, te deixa nervoso, irado, com raiva. O trânsito é um gatilho. A disputa familiar, falo disputa familiar porque dentro do lar parece que tem que ter o galo, o dono da matilha. Não pode as pessoas cederem e viverem em paz. Tem que ter um ali mandando, pisando. Então, a disputa familiar te é um gatilho, é uma reunião, no trabalho, é uma pessoa em específica. Qual que é o seu gatilho? Você tem que entender qual é o seu gatilho, porque nunca se sabe a hora, o dia e qual a circunstância que você será necessário ser um pacificador. Em razão disso, você precisa usar todo o seu conhecimento quando for preciso. Nesse momento, você coloca em prática, então, observar e analisar aquela situação que você já tem consciência que aquilo te irrita. Você tem que ser agora, claro com você mesmo, o que é que te irrita, o que é que te tira do sério, o que é que te faz entrar num conflito, numa espiral, tá? Lembrando que a gente tem um exemplo super vivo aí, através de filme, livro e tudo, era a mãe de André Luiz, que ela estava numa colônia superior, um espírito mais humilde, tolerante, indulgente, com compaixão. Foi a uma colônia superior. Então, veja, será que eu realmente preciso ter o hábito de sempre vencer, jogar tudo na cara do outro, etc e tal? O meu diálogo não pode ser de, ó, da próxima vez não dá para fazer assim? Acho que é melhor, a gente se ajuda e tal. Eu não posso seguir esse outro caminho, né? Então, pacificador depende de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é tudo aquilo que você aprende, e sabedoria é colocar em prática, é aplicar tudo que você aprendeu. Então, eu preciso adquirir essas duas características ali. Para, pensa, analisa, põe em prática as suas habilidades. E passa então a ser pacífico, manso e pacificador. Eu vou aprender e eu vou ter sabedoria para colocar na prática, naquilo que desperta o meu gatilho. Eu vou começar então a colocar em prática. Eu quero aí deixar para vocês é, 4 comportamentos aí que vocês precisam olhar. Nós já falamos algumas dicas aí no final das aulas, né? A pessoa que fala nunca, jamais, sempre, pensa quando ela vem iniciando a frase com essas palavras e ser instrumento de vossa paz, onde houver ódio. Então, releia aquela oração para conseguir interiorizar esse ensinamento, conseguir colocar em prática. E deixo aí 4 comportamentos como dica para vocês começarem a despertar essa consciência. Seja impecável com a palavra. Às vezes a gente fala rápido, fala de qualquer jeito, resume aquilo, ofende as pessoas, elas não entendem, é grosseiro. Então, seja impecável com a palavra. Fala o que você precisa, né? Exterioriza aquilo de uma forma boa. Não leve nada para o lado pessoal. A pessoa às vezes nem está falando de você, você leva tudo para o pessoal. Ela não gosta de mim, é algo comigo, etc. e tal. Ela não gosta de mim.
Não tire conclusões. Às vezes a gente olha uma cena, escuta metade de uma frase, tira uma conclusão e faz um conflito do tamanho do mundo, se perde naquilo. E sempre dê o melhor de si. Então, sejam artífices da paz. Cultivem a paz para conseguir mais à frente promovê-la como pacificadores. E vamos encerrar hoje com Emmanuel. Pacificar. Não perturbe, tranquilize. Não grite, converse. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não se irrite, sorria. Não fira, balsamize. Não se queixe, compreenda. Não condene, abençoa. Não exija, sirva. Não destrua, edifique. Então, que Deus os abençoe e que vocês possam aí, essa semana, treinar em ser instrumento da paz. Até a próxima aula. Deus os abençoe grandemente.